Você tem bons amigos? Você tem bons amigos? Você tem amigos que você pode confiar de fato? Você entrega a sua vida para eles e confia neles? Desses seus amigos que você supostamente tem, a quantos você pode enumerar agora aí? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 152, 287. Afinal de contas, quantos amigos pode um homem ter? Quantos amigos pode uma mulher ter? Será que nós podemos ter, como homens, ter amigas ou mulheres que são consideradas nossas amigas? Será que, como mulher, você pode ter pessoas do sexo masculino que você pode dizer, é minha amiga? Será que cola esse negócio de amigo e amiga? Esse negócio funciona? Tem perigo nisso? Tem gente que acha que não. Principalmente mulher casada acha que homem não pode ter amiga de jeito nenhum. E homem casado, então, pior ainda, acha que aí que a mulher não pode ter amigo de jeito nenhum. Eu sou mais maleável nisso. Eu sou mais flexível nesse sentido. Eu sou mais flexível nesse sentido com relação a Eliana comigo, Ela tem que acreditar que é possível. Mas assim, de fato, eu não acho radical a possibilidade ou que seja impossível você ter algumas pessoas com quem você possa compartilhar a sua vida. Depende do nível de intimidade. Eu não estou falando de intimidade, eu estou falando de confiança. A intimidade é outro assunto. A intimidade é uma coisa mais profunda. E é sobre intimidade que eu quero falar. E o tema que eu escolhi para essa palavra, e essa palavra foi fruto de uma reflexão que eu estive fazendo ao longo desta semana, estive pensando sobre alguns valores e algumas realidades das nossas amizades. Eu tenho poucas amizades, são muitas amizades que eu tenho, que eu posso, assim, de fato, abrir o coração na totalidade. Mas eu quero falar sobre o tema intimidade que produz amizade. A intimidade que produz amizade. Poderia ser o contrário, amizade que produz a intimidade, mas eu percebi que é a partir da intimidade que a gente vai formando as nossas amizades. Amizade deve ser para toda a vida? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem amigos que vamos formando ao longo da nossa vida e que nos acompanham por todo o tempo. Mas existem amizades que foram sólidas, foram conscientes, foram saudáveis, foram produtivas, mas que duraram um momento, um tempo, um período da nossa vida. E às vezes, por alguma razão, você teve que se mudar, ou a pessoa teve que se mudar, ou um casamento, ou qualquer outro tipo de mudança, e aquela amizade perdeu aquele efeito, talvez pela distância ou por outra situação. Mas existem amizades que se prolongam e que acompanham a gente para sempre. O pastor Marcos, por exemplo, é um desses amigos que eu tenho desde a minha conversão. Nós nos convertemos praticamente no mesmo tempo. Eu sou um pouquinho mais velho de fé do que ele. E a nossa vida foi e tem se desenrolado ao longo de todos esses anos. Já se vão 35 anos que nós nutrimos essa amizade. No assunto de hoje, no texto que eu quero te levar a pensar, João capítulo 11, versículo 1, e eu peço para você abrir, por favor, a sua Bíblia, nós vemos algo de muito intenso nisso aqui. Vou usar outros textos para fortalecer a ideia, mas o fundamento está aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 16, 17 em diante. Mas eu vou ler um pouquinho
no versículo 1 para você faça a compreensão correta, tá bom? Então, versículo 1. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Nosso amigo Lázaro adormeceu, disse Jesus. A narrativa bíblica desse episódio é distinta e interessante. Só que a história eclesiástica cria uma certa dificuldade para a gente. Se você olhar na sua Bíblia, e você que conhece um pouco da Bíblia, você sabe que tem duas situações que citam mulheres, que citam 2 homens com o nome de Simão, e as 2 mulheres jogam perfume sobre Jesus. E aí a grande questão é: existem pessoas que defendem que o Simão é um só e a Maria é uma só e o perfume é um só. Mas se olharmos com bastante cuidado, a gente percebe que não é bem assim. São 2 homens que se chamam Simão, são 2 mulheres que se chamam Maria, e são 2 derramamentos de perfume sobre o Senhor Jesus. Então eu quero só dar uma pincelada rápida, uma clareada na sua mente. O primeiro Simão é aquele que a Bíblia chama de Simão fariseu. E este era um camarada mais radical, ele não cumprimentou Jesus, ele não beijou Jesus, ele não deu água para Jesus se lavar e tudo. E durante o momento da refeição, ele convidou Jesus para uma refeição. Durante o momento da refeição, uma mulher chamada Maria, e aí vem um aspecto, a Maria Madalena, vem e derrama óleo sobre o Senhor, mas o texto diz que ela fez isso nos pés dele, e enxugou, molhou com as suas lágrimas e com perfume, e enxugou com seus cabelos. O texto faz menção de que essa mulher era Maria Madalena. E às vezes a gente fala, Maria Madalena. O nome dela era Maria. Madalena era só o apelido dela, porque Madalena era um estilo de vida. Madalena é mulher da vida. Por isso que se diz por aí que deixou de ser Madalena, não só mais Madalena. A Madalena, no texto, era um sobrenome de alguém que ganhava vida fazendo programas sexuais. Então o Simão, quando olha aquilo, ele fica, esse Jesus aí não é tão santo como se diz, ele de fato não é o Senhor, porque é lei que não se deve ser tocado, e essa mulher está aí chorando aos pés dele, ele não faz nada. Se ele soubesse quem ela era e que é uma Madalena na vida, ele não ia fazer isso. Aí Jesus dá então um questionamento ao Simão e diz: Simão, uma pessoa deve muito e ela é perdoada, e outra pessoa deve pouco para a mesma pessoa e ela também é perdoada. Quem vai amar mais aquela pessoa que perdoou? Ele falou: eu penso que a pessoa que perdoou e recebeu um grande perdão. Ele falou: pois é, essa mulher está desse jeito porque ela se sentiu perdoada e amada de uma forma intensa. Ela sabe que ela é uma Madalena.
Ela sabe que é uma pessoa cheia de problema. Mas você não, eu entrei aqui, você não me saudou com um beijo, porque era um protocolo. Você não me saudou com um beijo, você não deu água para que eu lavasse os meus pés e as minhas mãos, e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Era um protocolo de quem convidava alguém para ir tomar uma refeição em casa. E Jesus falou, você não fez nada disso, e ela está fazendo. Essa primeira, Maria, o primeiro Simão, e o primeiro derramar de perfume. Mas o texto mostra que aqui havia uma outra Maria de Betânia. A Maria de Betânia, Betânia era uma cidadezinha bem pequenininha, como Lácio, por exemplo, talvez até menor. Uma cidadezinha bem pequenininha, próxima a Jerusalém, mais ou menos uns 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. E a gente percebe na Bíblia que Jesus ia muito em Betânia. Ele gostava de ir em Betânia. E aí a gente pensa assim, o que afinal tinha em Betânia que Jesus gostava tanto de ir lá? Será que tinha um termas, uma churrascaria, um pesqueiro, né? Um restaurante desses que tem aí na beira de estrada, que é muito famoso indo para Assis ali, que muita gente sai daqui para comer lá. E o que tinha em Betânia que Jesus gostava tanto de ir? Estudando o texto, a gente percebe que Jesus ia lá por causa das pessoas que moravam lá. Não eram muitas, mas eram pessoas diferenciadas, eram pessoas que tinham atitude. E atitudes proativas, atitudes que abençoavam outras pessoas. E nós vamos olhar aqui nesse texto, e eu quero, antes de pensar, uma ilustração só. A ilustração é um conto árabe que dizia assim, o meu melhor amigo me deu um soco. O meu melhor amigo me deu um soco. E a história funciona mais ou menos assim, é um conto árabe, de sabedoria árabe. Fala assim, que certa vez, 2 amigos estavam viajando pelo deserto, e em um determinado ponto da viagem, eles começaram a bater boca, os dois. Eles eram amigos. E o amigo dele deu um soco nele. Deu um soco no olho dele. Puf! E ele se sentiu chateado com aquela agressão do amigo dele. Não falou nada, mas escreveu assim na areia, assim, lá do deserto. Meu melhor amigo me deu um soco hoje. E eles foram embora, meio assim, sem um certo desgosto um com o outro. Aí encontraram um oásis. Chegando naquele oásis, eles foram beber água. E os dois resolveram nadar um pouquinho. E no que foram nadar, o amigo do soco, que tomou o soco, começou a se afogar. Ele estava muito fraco e começou a se afogar na água. E o amigo foi lá e o salvou. Aí o que ele fez? Ele foi lá e escreveu assim, com a lâmina da faca dele, escreveu assim, numa rocha que ele encontrou: o meu melhor amigo salvou a minha vida hoje. O que isso, qual é a moral disso? Quando a gente escreve coisas que as pessoas fizeram de mal para a gente, se você quer escrever, escreva na areia, porque a areia logo vai apagar. Mas se você quer escrever algo que alguém fez de importante para você, escreva na rocha. Escreva num lugar que o tempo não vai apagar. Igual aquelas coisinhas que você já deve ter feito em árvore, assim, o coraçãozinho, e põe assim, eu e você. Já deve ter feito isso, né? Eu já escrevi, eu, Vandir e Eliana. No coraçãozinho assim. Então, se você quer relatar alguma coisa que alguém fez de bom para você, escreva não na areia, que a areia logo desmancha, mas escreva num lugar firme, para que as pessoas se lembrem, para que você se lembre sempre. Mas vamos voltar à questão da Maria e o do Simão. O texto então narra aqui, depois, que um outro Simão, esse já chamado de Simão leproso, convidou Jesus para uma refeição.
E nesta refeição, uma outra Maria vem e derrama um azeite ou um perfume sobre o Senhor Jesus. E neste não há uma reclamação, não há questionamento, havia simplesmente uma atmosfera de gratidão e de alegria. Agora, como isso tudo começa? Estamos trabalhando com o tema intimidade que produz amizade. Então, em primeiro lugar, você que gosta de anotar, um relacionamento de intimidade requer uma iniciativa positiva. Por isso eu vou levar você não precisa abrir, eu vou fazer a leitura. Lucas capítulo 10, verso 38. O texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Versículo 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lendo a Bíblia e estudando, parece que a amizade, a comunhão, a experiência de Jesus com essa família começa nesse episódio aqui. Algumas pessoas afirmam, eu não achei fundamento e quase ninguém acha fundamento, mas tem uma afirmação de que provavelmente este homem chamado Simão, leproso, tenha sido um dos 10 leprosos que Jesus curou e muito possivelmente aquele que voltou para agradecer, que o texto fala, mas não há base para isso, não há muito fundamento, então não vamos afirmar isso. E outros afirmam ainda que este Simão leproso era esposo da Marta. Por isso que, se foi o Simão que convidou, o que Marta, Maria e Lázaro estavam fazendo lá? Ou pelo menos Marta e Maria, que são citadas no texto. Por isso alguns acham que a Marta e a Maria aqui, a Marta era esposa do Simão. Também não há muito fundamento nisso, mas pode ser, mas pode não ser também. Mas vamos olhar esse texto aqui mais de perto. Marta, por ser a anfitriã, porque ela convidou Jesus, ela era a dona da casa. Marta significa senhora, a dona. E ela então estava correndo fazendo o quê? Coisas para Jesus. Coisas para Jesus. E para os outros convidados. Coisa que você também faz, quando você convida alguém para ir comer na sua casa, você vai limpar a casa, vai arrumar o quintal, vai varrer a frente, você vai preparar a mesa, você lava as louças, você prepara tudo, coloca tudo arrumadinho, né, bem bonito, tira todas as vasilhas mais novas, aquelas que de forma esquisita você nunca usa, só usa uma vez na vida e se morre. Você tem coisa boa em casa, usa para você, meu irmão. Só usa para os outros. Lá de ano, cada 2, 3 anos você tira aquele talher ou então aquela louça bonita e você fica naqueles copinhos que ganha aí nas campanhas políticas. Beba na xícara boa. Beba na xícara boa. Coma no prato bonito. Mas vai quebrar. Mas se quebrar, se ora, Deus dá outro. Mas às vezes a gente tem uma mente tão miserável que a gente fica guardando. A gente morre e nunca usou. É igual o vestido bonito que você tem lá. Você vai chegar um dia, sabe que dia? O dia que morre. Ela tem um vestido bem bonito que ela guardou a vida inteira. Aí põe em você para ficar dentro do caixão. Que graça tem? Que graça tem isso?
usa agora. E deixa aquele vestido mais baleado para o dia do enterro, porque eles enchem de flor mesmo. Tanto faz. Então assim, meu irmão, Marta estava lá preparando a refeição, correndo. Maria aparentemente estava lá ouvindo Jesus com as outras pessoas. E ela chega e fala: Senhor, a minha irmã está aí, ó. Tudo bem, eu sou dona da casa, minha irmã fica só aí ouvindo o Senhor. E eu correndo aqui, e Jesus dizendo: Marta, eu não pedi para você fazer nada para mim. Eu quero que você sente, eu quero que você me ouça, eu quero que você aprenda as coisas comigo. A Maria fez a decisão melhor. Amizade e intimidade que gera amizade, que produz amizade, começa com uma iniciativa positiva. E ficar fazendo muita coisa não é uma atitude positiva. É negativo. Porque a gente agita, faz e não presta atenção no que está passando à nossa volta. Não desfrutamos da nossa comunhão. É igual quando você viaja para algum lugar bonito e fica tirando foto. E aí você, quando começa a olhar aquela foto, você fala: nossa, eu não vi isso lá. Lógico que não, você estava tão preocupado em tirar foto. Foto para quem? Para quem não vai estar interessado, porque você senta lá com 2.500 fotos e fala: vamos ver a nossa foto. A pessoa vê umas 3, 4 e fala: não dá para ir para outra cidade já? Porque não interessa. Então, querido, quando você for, sinta o aroma, anda na grama, beba água, suba as escadas, sinta o frio, sinta o calor, coma as comidas. E pronto, e se der tempo, tira uma outra foto para alguém. Às vezes a gente passa a vida fazendo coisa para Deus, mas não desfruta das coisas de Deus. A gente fica tão ocupado, tão envolvido, tão querendo ser, e a gente fica sem direção. A vida passa. Por exemplo, senhores maridos, amanhã à noite, se o tempo abrir, vai ter a lua, conhecida como a superlua. E só vai acontecer agora, não sei daqui a quantos 100 anos, é por aí, é muito tempo. Ou seja, você nunca mais vai ver essa lua. Então pega a sua patroa, pega a sua esposa, senta lá fora, não vai gastar nada. Maria descobriu essas coisas, Maria entendeu isso, e ela ficou aos pés do Senhor. E a Marta ralando. Maria entendeu que diante dela estava o autor da vida e aquele que poderia mudar toda a vida dela e a existência dela. Por isso ela ficou lá. Então, em primeiro lugar, o relacionamento de intimidade requer uma iniciativa positiva. Segundo, um relacionamento de intimidade requer uma resposta positiva. Primeiro, precisa de uma atitude positiva. Segundo, uma resposta positiva. Aí eu quero chamar a sua atenção para Marcos capítulo 13, verso 3. Marcos 14, verso 3. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dela certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Funcionava assim. Veja que coisa interessante. Quando uma pessoa convidava alguém para comer na casa dela, lá nos tempos de Jesus, a pessoa colocava uma grande mesa, montava uma grande mesa do lado de fora da casa. Do lado de fora. Era uma mesa mais baixa. E os convidados reclinavam sobre a mesa. Sempre do lado esquerdo tinha uma almofadinha para ele reclinar o braço aqui. Entenda a mesa meio circular, as pessoas inclinadas, cada um para o seu lado esquerdo, e com os pés virados para fora. As pernas ficavam para fora. E isso era feito publicamente, para que as pessoas vissem quem eram os convidados
e o que estava sendo servido na mesa. Não era um orgulho, era um hábito. Era uma forma de honrar o seu convidado. Colocava a mesa lá fora e para que as pessoas pudessem ver você honrando o seu convidado. E não era incomum que pessoas não convidadas fossem lá no meio. Neste caso foi o que aconteceu com a Maria Madalena. A Maria Madalena não era convidada da festa, porque ela era uma pecadora. Ela foi a famosa bicão. Mas era comum que as pessoas, porque os servos andavam assim perto dos pés dos outros, dos convidados, para servir os convidados. E a Madalena foi lá e derramou, por isso que ela derramou nos pés do Senhor. E enxugou os pés, porque ficava meio que do lado de fora. Neste caso aqui, o texto diz que esta Maria, que é a Maria irmã do Lázaro, ela derramou o óleo e o perfume na cabeça do Senhor, já mostrando uma intimidade, já mostrando que havia um vínculo entre eles de respeito, de consideração. É por isso que Jesus ia para Betânia. Por isso que Jesus costumava passar em Betânia, uma cidadezinha de nada, um povoado. Mas tinha gente tão boa lá, tão boa. Então eu quero fazer uma afirmação para você. Se você quer ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, você precisa dar uma resposta positiva para Ele. Ou seja, você precisa criar um ambiente que Ele goste. Que Ele goste de ir, que Ele goste de estar. Quando você está aflito, você não corre para a casa do seu amigo? Sim, você liga para ele ou pede para ele vir à sua casa. É assim que funciona. Jesus sempre que queria ter um tempo de descanso ou comer uma comida boa, porque você pensa que Jesus vivia no mar de rosa? Não, querido, Jesus sofria muito e às vezes ele não tinha tempo para comer, porque era tanta gente apertando ele. Ele chegava, o povo chegava junto, ele saiu, o povo saía junto. Pensa como é que ele dormia. Por isso que quando ele foi no barco, o barco começou a andar, ele dormiu. Eu falei, Senhor, o senhor dorme? Ele falou, claro que eu durmo, eu estou cansado. Eu estou curando gente, desde que amanheceu o dia até agora, eu estou curando gente, falando do amor e lutando com o inferno, lutando contra as trevas. Você lembra, e esse episódio está muito próximo, quando ele enviou os 70 e falou, vai de 2 em 2, vocês vão de 2 em 2 e fala do amor de Deus. E os 70 voltaram dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa, até os demônios nos submetem. Jesus falou, olha, eu via o inferno, o demônio, Satanás vindo sobre a vida de vocês, e Jesus estava lutando e clamando pela vida daquelas pessoas. É isso que amigos fazem, acolhem os seus amigos, dão a ele um descanso. Amigo não é para levar problema o tempo todo. Às vezes a gente pensa que amigo é só para descarregar em cima. Não, amigo dá alento. Amigo traz socorro. Às vezes a gente só é amigo dos outros, mas não tem amigo, porque você nunca está em condições de receber a carga de alguém e aliviar as lutas de uma pessoa. Precisa da resposta positiva. E essas pessoas aqui, e aqui eu posso enumerar pelo menos 4. O Simão, o leproso. E por que ele é leproso? Não que ele fosse doente, ele já era curado, porque nenhum leproso poderia morar no meio de pessoas. E se ele estava numa refeição, se ele convidou alguém, porque ele tinha sido curado já. Então ele era um ex-leproso, mas é porque ficou aquela coisa, a mesma história. Sabe daquele, o careca, sabe o gordo, sabe do leproso? É assim. Lembra do, não sei o que era jogador de futebol? Lembra? Assim. Era o leproso. Mas ele não que ele estivesse doente, ele não estava mais doente. E ele abraça o Senhor Jesus. E Jesus parece ter gosto de estar com ele. Muito provavelmente fora Jesus quem curou o Simão da lepra. Muito provavelmente.
E que alegria você ir na casa de alguém que te ama de fato e que te recebe com gosto. Então nós temos o Simão, nós temos o Lázaro, nós temos a Marta e nós temos a Maria. Pelo menos 4 pessoas aqui que motivavam Jesus a ir a Betânia. Eu pergunto para você, quantas pessoas tem na sua casa? E se essas pessoas motivam Jesus a ir na sua casa? Você é um motivo pelo qual Jesus vai à sua casa? Ele tem ido à sua casa para te ver? Ou ele tem ido lá só para te socorrer o tempo todo? Você vai dizer, Senhor, misericórdia, estou padecendo. Lá vai Jesus. No outro dia, Senhor, me socorre. Lá vai Jesus. Quando é que você vai chamar o Jesus para comer um bolo de cenoura, hein Rose? Jesus, vai comer um bolo de cenoura aqui comigo? Vem tomar um café. Vem jantar comigo essa noite. Você vai comer uma pizza aqui em casa? Ou pelo menos um café. Você vem tomar um café com um bolinho de chuva? Mais nada. É só problema para Jesus. É só problema para Jesus. Só porque Ele é o Todo-Poderoso? Não, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ir na sua casa para bater um papo só para rir um pouco com você, só para compartilhar um pouco dos projetos e dos planos que Ele tem. Mas nem sempre tem esse ambiente na nossa casa. Jesus só tem que ir para socorrer, só para socorrer, só para socorrer, só para ajudar, só para livrar, só para libertar. Convida Ele, fala, Senhor, toma um café, vamos bater um papo. Quais são os seus planos, Senhor? Ele fala, estou querendo ganhar Marília, estou querendo usar a sua vida, estou querendo abençoar o seu filho, mas está meio esquisito, está difícil de fazer. Como é que a gente pode agir? É isso. Mas nem sempre tem uma porta aberta para o Senhor entrar na nossa casa. Mateus capítulo 26, verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. É o mesmo texto, tá? O mesmo texto de Marcos e o mesmo texto de Mateus. Marcos 14, Mateus 26. Mostra que já um outro nível de intimidade, um outro nível de comunhão, uma outra esfera de relacionamento. Em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, se você quer um relacionamento de intimidade com o Senhor, você precisa ter uma iniciativa, você precisa ter uma decisão na sua vida. Segundo, se você quer ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, você precisa dar uma resposta positiva ao Senhor. E terceiro, se você quer um relacionamento de intimidade, você precisa ter uma confiança positiva. Você precisa confiar. E aí eu te levo para o texto que nós estamos usando como fundamental aqui, e que fecha os nossos conceitos aqui, das experiências tiradas aqui. O verso 1 que nós lemos diz: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta. Bom, eu já li para você e com você até o verso 11. Agora eu quero ir do verso 20 em diante, do capítulo 11 de João. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Veja que parece que Marta continuava sendo aquela Marta agitada. Não agitada mais no sentido de ficar fazendo coisas e reclamando. Não, é a natureza de cada pessoa. E aqui está a beleza. Você não precisa mudar da sua natureza, o seu jeito de ser para agradar a Deus. Você tem que ser. Você é uma pessoa sorridente. Jesus quer que você continue sendo uma pessoa sorridente. Você é uma pessoa mais centrada. Você não precisa mudar a sua genética, o seu gênio para ter um relacionamento com o Senhor. Não é isso. O que o Senhor quer é que a gente mude a nossa natureza pecaminosa, mas não o nosso jeito de ser.
Tem gente que é cheio de rodeios, assim, para se dirigir a outra pessoa. E tem gente que vai direto. A gente só precisa medir as palavras para não ofender, sendo direto. Né? Não, fale na cara. Não é isso. Não é isso. Você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa com a forma certa, com as palavras certas. Você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Aí ele diz assim, Marta, no verso 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela disse: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha que confiança. Veja que essa amizade, essa intimidade que Marta, Maria e o Lázaro estavam desenvolvendo com Jesus era um relacionamento de confiança. Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, as coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceram. Mas tudo bem, o Senhor não estava, mas o Senhor pode dar outro jeito. Isso é confiança em Deus, é esse tipo de confiança, e eu quero chamar a sua atenção para muitas vezes que as coisas não saem do jeito que você espera. E quantas vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera? Quantas vezes você é frustrado pela sua própria expectativa e imagina que Deus vai fazer de um jeito, mas as coisas não acontecem assim. E quantas vezes a gente fala: bom, primeira coisa, Deus não me ama. Segundo, Deus não se importa comigo. Terceiro, Deus não está, na verdade, nem vendo o que está acontecendo. Mas não é assim que funciona. A Marta nos dá um exemplo muito claro aqui. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas, tudo bem, o Senhor não está. Mas o Senhor pode fazer qualquer outra coisa. O Senhor pode mudar toda a circunstância de um momento para o outro. Essa tranquilidade de coração, esse nível de confiança só pode e só acontece com quem tem intimidade com o Senhor. Na maioria das vezes acontece o que acontece conosco. Ai, deu tudo errado. Ai, o que vai ser de mim agora? Como será a minha vida? Confiança traz tranquilidade para o nosso coração, traz calmaria para o nosso coração, traz quietude para a nossa vida. Intimidade com Jesus nos dá essa capacidade de crer naquilo que está fora do nosso alcance. E aí Jesus trava um diálogo com ela, dizendo, né? O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus para Marta. Mas ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição da vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha, queridos, para fazer essa afirmação precisa ter confiança. Para fazer essa afirmação precisa ter convicção, precisa conhecer quem é. E Marta tinha essa convicção. Lá no começo, Marta agitada, fazendo coisas, não conhecia o Senhor. Porque se ela conhecesse o Senhor como conheceu hoje, ela correu logo para encontrar com o amigo. Jesus ainda não tinha nem sequer entrado na cidade de Betânia. Ele ainda estava fora do que se chama cidade. E ela vai lá como dizendo: meu amigo chegou, aquele que me ajuda, aquele que me dá suporte, aquele que muda a minha história chegou. Olha que coisa maravilhosa. E como é que nós temos tratado o Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia? Às vezes Jesus é um estranho para nós. Jesus é muito estranho, a gente não percebe. Você já deve ter visto
coisas desse tipo, de pais que se fantasiam de Papai Noel para dar o presente para a criança, que pessoas famosas que se fantasiam de taxista e ninguém conhece até que a pessoa se declara. Mas os verdadeiros amigos, eles conhecem o cheiro, eles conhecem a fala, eles conhecem o jeito, ele conhece o tato, ele conhece as coisas. Como ninguém consegue, por exemplo, enganar um cachorro. Você pode vir vestido do que for. Ele, no primeiro momento, vai olhar, achar esse corpo não é o que eu estou acostumado, mas é o meu dono. Alguma coisa dá estranho, mas é ele. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo ainda, mas é ele. Mas às vezes Jesus está do nosso lado, como Jesus, ele não precisa nem disfarçar. E a gente não percebe. Se ele disfarçar, então a gente manda embora. A Marta sabia quem Jesus era, e por isso ela disse: Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo e era quem deveria vir. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, eu apelo para você nessa noite. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida no que diz respeito a essa comunhão com o Senhor? Quando desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, passamos a crer de uma forma mais profunda. Enfrentamos os embates da vida com um coração mais confiante, mesmo que as circunstâncias nos pareçam tão contrárias. Marta e Maria apelam para o Senhor, que aparentemente havia se atrasado, mas que denota tamanha confiança que mostra a expectativa que mesmo depois das coisas estarem humanamente resolvidas, eu quero chamar a sua atenção para as coisas que as pessoas falam, não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Fora Deus quem disse que não tem mais jeito? Se não foi Deus que disse que não tem mais jeito, então, querido, não se iluda, há jeito, porque se Deus pode, Ele é capaz e Ele vai fazer. Mas você precisa confiar nisso. Você precisa confiar nisso. E aí, olha, aquele que não era meramente humano, porque as nossas vidas às vezes estão sendo resolvidas só no nível meramente humano. Mas quando eu apelo para aquele que não é meramente humano, para aquele que é Deus, as coisas começam a se resolver na nossa vida. Jesus é sobrenatural. E Ele faz coisas sobrenaturais. E eu termino mostrando para você que Jesus chega lá onde Lázaro estava e vendo a comoção da Marta, a comoção da Maria, provavelmente do Simão leproso e de outras pessoas que estavam ali, como o texto diz, o texto afirma que Jesus chora. E sabe por que ele chora? Ele chora porque ele entendia as dores das pessoas. Jesus chora porque ele estava próximo. Você chora por gente distante? Não. A gente só chora porque está perto da gente. A gente só chora para quem faz sentido para nós. E o texto diz que Jesus chorou porque Lázaro fazia sentido na vida dele. E não é porque Lázaro podia dar as coisas para Jesus. E eu quero levá-lo a um outro pensamento. Sabe o que significa Betânia? Cidade dos pobres. Cidade pobre. Não pensa que era um oásis, um lugar de gente rica que Jesus ia lá. Não, era lugar de gente pobre. Betânia significa lugar de pobres. Talvez o que o Simão ofereceu lá tenha sido uma carne de panela. Pode ser uma costela, simplesmente. Um ovo frito, uma farofinha assim, misturadinha, com um pouquinho de couve, colhido lá no quintal, que era o que tinha. Jesus procura pessoas assim, meus irmãos. Gente que ama Ele, não é por aquilo que Ele pode ver. Ama porque ama.
Jesus não está atrás das coisas que você tem, não, do que você pode oferecer. Jesus está atrás do seu amor. Jesus está atrás da sua adoração, da sua vontade de tê-lo como pessoa presente. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer na sua casa. Ele não quer luxo, Ele quer você. Quando temos esse tipo de relacionamento com Deus, podemos esperar e não exigir que Ele de fato se importe conosco. Jesus sentou-se para comer com eles, Jesus recebeu e compartilhou unção, Jesus levou harmonia no lar e cura para as emoções, Jesus investiu tempo de qualidade e confiou naquelas pessoas a ponto de procurá-los para a comunhão, Jesus trouxe socorro e consolo, Jesus realizou sonhos, Jesus ressuscitou seus mortos e por fim, Jesus os salvou para uma vida eterna. Queridos, o relacionamento de intimidade se tornou em amizade. E essa amizade é para toda a eternidade. É isso que buscamos o Senhor.